A Bíblia de Jerusalém. Segunda. A caminhada no deserto Mara. Moisés fez Israel partir do mar dos Jacos. Eles se dirigiram para o deserto de Sur, e caminharam 3 dias no deserto sem encontrar água. Mas quando chegaram a Mara não puderam beber da água de Mara, porque era amarga, por isso chamou-se-lhe Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Moisés clamou a Deus e Deus lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o lançou na água, e a água se tornou doce. Foi lá que lhes fixou um estatuto e um direito, foi lá que ele os colocou à prova. Depois ele disse: Se ouvires atento a voz de Deus teu Deus e fazes o que é reto diante dos seus olhos, se dires ouvido aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou Deus, aquele que te restará. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. O Maná e as codornizes partiram de Elim, e toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, situado entre Elim e o Sinai, no 15º dia do 2º mês, depois que tinham saído do Egito. Toda a comunidade dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram-lhes: Antes fôssemos mortos pela mão de Deus na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne e comíamos pão com fartura. Certamente nos trouxestes a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Deus disse a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Mas, no 6º dia, prepararão o que colherem, e será 2 tantos do que colhem a cada dia. Então Moisés e Arão disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: À tarde sabereis que foi Deus que vos fez sair da terra do Egito, e, pela manhã, vereis a glória de Deus, porque Deus ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, porém, o que somos para que murmureis contra nós? E Moisés disse: Deus vos dará esta tarde carne para comer, pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa murmuração contra ele. Porque nós, o que somos? Não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra Deus. Disse Moisés a Arão: Dais a toda a comunidade dos filhos de Israel, aproximai-vos da presença de Deus, pois ouviu as vossas murmurações. Ora, quando Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória de Deus apareceu na nuvem. Deus falou a Moisés, dizendo: Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes: Ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou Deus vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, granulosa fina como a geada sobre a terra. Tendo visto isso, os filhos de Israel disseram entre si: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que Deus vos deu para vosso alimento. Eis que Deus vos ordena: cada um colha dele quanto beste para comer, um goma por pessoa. Cada um tomará segundo o número de pessoas que se acham na sua tenda. E os filhos de Israel assim fizeram, e apanharam, uns mais outros menos. Quando mediram um goma, nem aquele que tinha juntado mais tinha maior quantidade, nem aquele que tinha colhido menos encontrou menos, cada um tinha apanhado o quanto podia comer. Moisés disse-lhes: Ninguém guarde para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte, porém deu vermes e cheirava mal. E Moisés indignou-se contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um o quanto podia comer, e quando o sol fazia sentir o seu ardor, se derretia. Ora, no 6º dia colherão pão em dobro, 2 gomores por pessoa, e todos os chefes de comunidade foram comunicá-lo a Moisés. Ele lhes disse: Eis o que disse Deus: amanhã é repouso completo, um santo sábado para Deus. Cozei o que quiserdes cozer, e fervei o que quiserdes ferver, e o que sobrar, guardai-o de reserva para a manhã seguinte. Fizeram a reserva até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal e nem deu vermes. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porque este dia é um sábado para Deus, hoje não o encontrareis nos campos.
Durante 6 dias o recolhereis, mas no 7º dia, no sábado, não o haverá. No 7º dia saíram alguns do povo para colhê-lo, porém não o acharam. Deus disse a Moisés: Até quando recusareis guardar meus mandamentos e minhas leis? Considerai que Deus vos deu o sábado, e que por isso vos dará ao 6º dia pão por 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. E o povo descansou no 7º dia. A casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. Era como a semente de coentro, branco, e o seu sabor como bolo de mel. Disse Moisés: Eis o que Deus ordenou, dele enchereis um guma e o guardareis para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos alimentei no deserto, quando vos fiz sair do país do Egito. Moisés disse a Arão: Toma um vaso, põe nele um guma cheio de maná e coloca-o diante de Deus, a fim de conservá-lo para as vossas gerações. Como Deus havia ordenado a Moisés, Arão o colocou diante do testemunho para ser conservado. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra habitada, comeram maná até chegarem aos confins do país de Canaã. O guma é a 10ª parte do efa. A água da rocha. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, segundo a ordem de Deus, e acamparam em Rafidim, onde não havia água para o povo beber. O povo discutiu, pois, com Moisés, e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que discutis comigo? Por que colocais Deus à prova? Ali o povo teve sede e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e a nossos animais? Então Moisés clamou a Deus, dizendo: Que farei a este povo? Pouco falta para que me apedrejem. Deus disse a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo, na mão, a vara com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei diante de ti, sobre a rocha, em Horab, ferirás a rocha, dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu aquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque colocaram Deus à prova, dizendo: Está Deus no meio de nós, ou não? Combate contra Amaleque. Ora veio Amaleque e combateu contra Israel em Rafidim. Então Moisés disse a Josué: Escolhe homens, e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu ficarei no cimo da colina com a vara de Deus na mão. Fez Josué como Moisés tinha dito, e saiu para combater contra Amaleque. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao cimo da colina. E enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia, quando, porém, abaixava as mãos, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas, tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele e ele se sentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então Deus disse a Moisés: Escreve isto para memorial num livro, e declara a Josué que hei de extinguir a memória de Amaleque de debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar, e pôs-lhe este nome, Deus Nissi, porque ele disse: A bandeira de Deus em mãos. Deus está em guerra contra Amaleque de geração em geração. Encontro de Jetro com Moisés. Jetro, sacerdote de Madian, sogro de Moisés, ouviu tudo o que Deus havia feito a Moisés e a Israel seu povo, como Deus havia feito Israel sair do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, tomou Séfora, mulher de Moisés, depois que este a enviara, com os 2 filhos dela, um dos quais se chamava Gerson, porque Moisés dissera: Sou um imigrante em terra estrangeira, e o outro Eliezer, porque o Deus de meu pai é minha ajuda e me libertou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, foi junto com os filhos e a esposa de Moisés encontrar-se com ele no deserto onde estava acampado, junto à montanha de Deus. Disseram a Moisés: Eis que o teu sogro Jetro vem a ti, acompanhado de tua esposa com os teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro do sogro, inclinou-se diante dele, abraçou-o e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo o que Deus havia feito a Faraó e aos egípcios por causa de Israel, assim como todas as tribulações que encontraram pelo caminho, das quais Deus os livrara.
Jetro alegrou-se por todo o bem que Deus tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. Então Jetro disse: Bendito seja Deus que vos libertou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, e libertou o povo da submissão aos egípcios. Agora sei que Deus é maior que todos os deuses. Jetro, o sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Vieram a Arão e todos os anciãos de Israel, para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. A instituição dos juízes no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. E o seu sogro, vendo tudo o que ele fazia com o povo, disse: Que é isto que fezes com o povo? Porque te assentas sozinho, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés ao sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem uma questão, vem a mim. Julgo entre um e outro e lhes faço conhecer os decretos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés lhe disse: Não é bom o que fezes. Certamente desfalecerás, tu e o povo que está contigo, porque a tarefa é muito pesada para ti, não poderás realizá-la sozinho. Agora, pois, escuta o conselho que te darei para que Deus esteja contigo, representa o povo diante de Deus, e introduze as suas causas junto de Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, faze-lhes conhecer o caminho a seguir e as obras que devem fazer. Mas escolhe do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, seguros, incorruptíveis, e estabelece-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgarão o povo em todo o tempo. Toda causa importante trarão a ti, mas toda causa menor eles mesmos julgarão. Assim será mais leve para ti, e eles levarão a carga contigo. Se assim fazes, e Deus te ordenar, poderás então suportar este povo, que por sua vez tornará em paz ao seu lugar. Moisés seguiu o conselho de seu sogro, fez tudo o que ele havia dito. Moisés escolheu em todo Israel homens capazes, e colocou-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgavam o povo em todo o tempo. Toda causa importante, eles a levavam a Moisés, e toda causa menor eles mesmos a julgavam. Depois Moisés deixou o seu sogro voltar, e ele retomou o caminho para o seu país. Terceira, a Aliança dos Sinais. A aliança e o decálogo chegada ao Sinai no terceiro mês depois da saída do país do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Partiram de Rafidim e chegaram ao deserto do Sinai, e acamparam no deserto. Israel acampou lá, diante da montanha. Promessa da aliança. Então Moisés subiu a Deus. E da montanha Deus o chamou, e lhe disse: Assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: Vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que Deus lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu: Tudo o que Deus disse, nós o faremos. E Moisés relatou a Deus as palavras do povo. Preparação da aliança. Deus disse a Moisés: Eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. E Moisés relatou a Deus as palavras do povo. Deus disse a Moisés: Vai ao povo, e faze-o santificar-se hoje e amanhã, lavem as suas vestes, estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Deus descerá aos olhos de todo o povo sobre a montanha do Sinai. E tu fixarás os limites da montanha, e lhes dirás: Guardai-vos de subir a montanha, e não toqueis nos seus limites. Todo aquele que tocar na montanha será morto. Ninguém porá a mão sobre ele, será apedrejado ou flechado, quer seja homem quer seja animal, não viverá. Quando soar o chifre de carneiro, então subirão à montanha. Moisés desceu da montanha e foi encontrar-se com o povo, ele o fez santificar-se, e lavaram as suas vestes. Depois disse ao povo: Estai preparados para depois de amanhã e não vos chegueis à mulher.
A teofania ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clamor muito forte de trombeta, e o povo que estava no acampamento pôs-se a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé da montanha. Toda a montanha do Sinai fumegava, porque Deus dissera sobre ela no fogo, a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando pouco a pouco, Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Deus desceu sobre a montanha do Sinai, no cimo da montanha, Deus chamou Moisés para o cimo da montanha, e Moisés subiu. Deus disse a Moisés: desce e adverte o povo que não ultrapasse os limites para vir ver Deus, para muitos deles não perecerem. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem de Deus devem se santificar, para que Deus não os fira. Moisés disse a Deus: o povo não poderá subir a montanha do Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: delimita a montanha e declara-a sagrada. Deus respondeu: vai, e desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem os limites para subir a Deus, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés até o povo, e lhes disse: o decálogo Deus pronunciou todas estas palavras, dizendo: eu sou Deus teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, Deus teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também arro com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o nome de Deus teu Deus, porque Deus não deixará impune aquele que pronunciar em vão o seu nome. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás durante 6 dias, e farás toda a tua obra. O 7º dia, porém, é o sábado de Deus teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem lua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está em tuas portas. Porque em 6 dias Deus fez o céu, a leira, o mar e tudo o que eles contêm, mas repousou no 7º dia, por isso Deus abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que Deus teu Deus te dá. Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não apresentarás um falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a sua mulher, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som da trombeta e a montanha fumegante, teve medo e ficou longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e nós ouviremos, não nos fale Deus, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, e não pequeis. O povo ficou longe, e Moisés aproximou-se da nuvem escura, onde Deus estava. O código da aliança, a lei do altar. Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes como vos falei do céu. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem fareis deuses de ouro para vós. Far-me-ás um altar de terra, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e os teus sacrifícios de comunhão, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome virei a ti e te abençoarei. Se me edificares um altar de pedra, não o farás de pedras lavradas, porque se levantares sobre ele o cinzel, profaná-lo-ás. Nem subirás o degrau do meu altar, para que não se descubra a tua nudez. Leis acerca dos escravos. Eis as leis que lhes proporás: quando comprares um escravo hebreu, 6 anos ele servirá, mas no 7º sairá livre, sem nada pagar. Se veio sozinho sairá; se era casado, com ele sairá a esposa. Se o seu senhor lhe der mulher, e esta der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do senhor, e ele sairá sozinho.
Mas se o escravo disser, eu amo a meu senhor, minha mulher, os meus filhos, não quero ficar livre, o seu senhor fá-lo a aproximar-se do Deus, e o fará encostar-se à porta e às ombreiras e lhe furará a orelha com uma sovela, e ele ficará seu escravo para sempre. Se alguém vender sua filha como serva, esta não sairá como saem os escravos. Se ela desagradar ao seu senhor, ao qual estava destinada, este a fará resgatar, não poderá vendê-la a um povo estrangeiro, usando de fraude para com ela. Se a destinar a seu filho, este a tratará segundo o costume em vigor para as filhas. Se tomar para si uma outra mulher, não diminuirá o alimento, nem a vestimenta, nem os direitos conjugais da primeira. Se a frustrar nessas 3 coisas, ela sairá sem pagar nada, sem dar dinheiro algum. Homicídio: quem ferir a outro e causar a sua morte, será morto. Se não lhe armou cilada, mas Deus lhe permitiu cair-se em suas mãos, eu te designarei um lugar no qual possa se refugiar. Se alguém matar outro por astúcia, tu o arrancarás até mesmo do meu altar, para que morra. Quem ferir o seu pai ou a sua mãe, será morto. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Golpes e ferimentos: se alguns discutirem entre si e um ferir o outro com uma pedra ou com o punho, e ele não morrer, mas for para o leito, se ele se levantar e andar, ainda que apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu, somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua serva com uma vara, e o ferido morrer debaixo de sua mão, será punido. Mas, se sobreviver um dia ou 2, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem, e ferirem mulher grávida, e forem causa de aborto, sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará o que os árbitros determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua serva, e o inutilizar, deixá-lo-á livre pelo seu olho. Se fizer cair um dente do seu escravo ou um dente da sua serva, dar-lhe-á liberdade pelo seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher e causar sua morte, o boi será apedrejado e não comerão a sua carne, mas o dono do boi será absolvido. Se o boi, porém, já antes marrava e o dono foi avisado, e não o guardou, o boi será apedrejado e o seu dono será morto. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Que tenha chifrado um filho, que tenha chifrado uma filha, esse julgamento lhe será aplicado. Se o boi ferir um escravo ou uma serva, dá-se-ão 30 siclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberto um buraco, ou se alguém cavar um buraco e não o tapar, e nele cair um boi ou um jumento, o dono do buraco o pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi de um outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o seu valor, e dividirão entre si o boi morto. Se, porém, o dono sabia que o boi marrava já há algum tempo e não o guardou, pagará boi por boi, mas o boi morto será seu. Roubos de animais: se alguém roubar um boi ou uma ovelha e o abater ou vender, restituirá 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for surpreendido arrombando um muro, e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, fizer isso depois de ter nascido o sol, quem o ferir será culpado de sangue, neste caso o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o animal roubado, boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo em seu poder, restituirá o dobro. Delitos que implicam indenização: se alguém fizer o seu animal pastar num campo ou numa vinha, e o deixar pastar em campo de outrem, restituirá a parte comida desse campo, conforme o que ajustar. Se ele deixar pastar o campo inteiro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor de sua própria vinha. Se um fogo, alastrando-se, encontrar espinheiros e atingir as midas, ou a messe, ou o campo, aquele que ateou o fogo pagará totalmente o que tiver queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado daquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará em dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante de Deus para testemunhar que não se apossou do bem alheio.
Em toda causa litigiosa relativa a um boi, a um jumento, a uma ovelha, a uma vestimenta ou a qualquer objeto perdido do qual se diz, esta é a causa será levada diante de Deus. O que Deus declarar culpado restituirá o dobro ao outro. Se alguém confiar à guarda de outro um jumento, um touro, uma ovelha ou qualquer outro animal, e este morrer, ficar aleijado ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento de Deus entre ambos, de que não se apossou dos bens do próximo, o dono aceitará o restante e o outro não fará restituição. Mas se o animal furtado se encontrava com ele, deverá restituí-lo ao seu proprietário. Se o animal for dilacerado por uma fera, trará o animal dilacerado, em testemunho disso, e não terá que restituí-lo. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal, e este ficar aleijado ou morrer não estando presente o dono, deverá pagá-lo. Mas se o dono estiver presente, não o pagará, se foi alugado, o valor do aluguel será o pagamento. Violação de uma virgem: se alguém seduzir uma virgem que ainda não estava prometida em casamento, e se deitar com ela, pagará o seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela recusar dar-lhe, pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. Leis morais e religiosas: não deixarás viver a feiticeira. Quem tiver coito com um animal será morto. Quem sacrificar a outros deuses será entregue ao anátema. Não afligirás o estrangeiro nem o oprimido, pois vós mesmos fostes estrangeiros no país do Egito. Não afligireis a nenhuma viúva ou órfã. Se o afligires e ele clamar a mim, escutarei o seu clamor, minha ira se acenderá e vos farei perecer pela espada, vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos, órfãos. Se emprestares dinheiro a um compatriota, ao indigente que está em teu meio, não agirás com ele como credor que impõe juros. Se tomares o manto do teu próximo em penhor, tu lhe o restituirás antes do pôr do sol. Porque é com ele que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria. Se clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou compassivo. Não blasfemarás contra Deus, nem amaldiçoarás um chefe do teu povo. Primícias e primogênitos não tardarás em oferecer de tua abundância e do teu supérfluo. O primogênito de teus filhos, tu mudarás. Farás o mesmo com os teus bois, e com as tuas ovelhas, durante 7 dias ficará com a mãe, e no 8º dia mudarás. Sereis para mim homens santos. Não comereis a carne de um animal dilacerado por uma fera no campo, deitá-la-eis aos cães. A justiça. Os deveres para com os inimigos: não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para seres testemunha de injustiça. Não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal, nem deporás, num processo, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito, nem serás parcial com o desvalido no seu processo. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, desgarrado, o reconduzirás. Se vaias cair debaixo da carga o jumento daquele que te odeia, não o abandonarás, mas o ajudarás a erguê-lo. Não desviarás o direito do teu pobre em seu processo. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, e não justificarás o culpado. Não aceitarás presentes, porque os presentes cegam até os perspicazes e pervertem as palavras dos justos. Não oprimirás o estrangeiro, conheceis a vida de estrangeiro, porque fostes estrangeiros no Egito. Ano sabático e sábado: durante 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. No 7º ano, porém, a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e o que restar comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Durante 6 dias farás os teus trabalhos e no 7º descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e tome alento o filho da tua serva e o estrangeiro. Prestai atenção a tudo o que vos tenho dito, e não fareis menção do nome de outros deuses, nem se ouça da vossa boca. As festas de Israel: 3 vezes no ano me celebrarás festa. Guardarás a festa dos ázimos. Durante 7 dias comerás ázimos, como te ordenei, no tempo marcado do mês de Abib, porque foi nesse mês que saíste do Egito. Ninguém compareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da messe, das primícias dos teus trabalhos de semeadura nos campos, e a festa da colheita, no fim do ano, quando recolheres dos campos o fruto dos teus trabalhos. 3 vezes no ano, toda a população masculina comparecerá perante o Senhor Deus.
Não oferecerás o sangue da minha vítima com o pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa durante a noite até o dia seguinte. Trarás as primícias dos frutos da tua terra à casa de Deus teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Promessas e instruções em vista da entrada em Canaã. Eis que envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz e fazes o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá adiante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os exterminarei. Não adorarás os seus deuses, nem os servirás, não farás o que eles fazem, mas destruirás os seus deuses e quebrarás as suas colunas. Servireis a Deus vosso Deus e então abençoarei o teu pão e a tua água e afastarei a doença do teu meio. Na tua terra não haverá mulher que aborte ou que seja estéril, e completarei o número dos teus dias. Enviarei diante de ti o meu terror, confundindo todo o povo aonde entrares, e farei com que todos os teus inimigos te voltem as costas. Enviarei também véspos diante de ti para que expulsem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os expulsarei de diante de ti num só ano, para que a terra não fique deserta e se multipliquem contra ti as feras do campo. Pouco a pouco os expulsarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Fixarei as tuas fronteiras desde o mar dos Jacos até ao mar dos Filisteus, e desde o deserto até ao rio. Entregarei nas tuas mãos os habitantes da terra, para que os expulses de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim, pois se servires aos seus deuses, isso te será uma cilada. Conclusão da aliança. Ele disse a Moisés: sobe a Deus, tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel, e adorareis de longe. Só Moisés se aproximará de Deus, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois Moisés e referiu ao povo todas as palavras de Deus e todas as leis, e todo o povo respondeu a uma só voz: nós observaremos todas as palavras ditas por Deus. Moisés escreveu todas as palavras de Deus, e levantando-se de manhã, construiu um altar ao pé da montanha, e 12 esteias para as 12 tribos de Israel. Depois enviou alguns jovens dos filhos de Israel, e ofereceram holocaustos e imolaram a Deus novilhos como sacrifícios de comunhão. Moisés tomou a metade do sangue e colocou-a em bacias, e espargiu a outra metade do sangue sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram: tudo o que Deus falou, nós o faremos e obedeceremos. Moisés tomou do sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: este é o sangue da aliança que Deus fez convosco, através de todas essas cláusulas. E Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos de Israel subiram. Eles viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como um pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. Ele não estendeu a mão sobre os notáveis dos filhos de Israel. Eles contemplaram a Deus e depois comeram e beberam. Moisés sobre a montanha. Deus disse a Moisés: sobe a mim na montanha, e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra a lei e o mandamento que escrevi para ensinares a eles. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiram à montanha de Deus. Ele disse aos anciãos: esperai aqui até a nossa volta, tendes convosco Arão e Hur, quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Depois, Moisés subiu a montanha. A nuvem cobriu a montanha. A glória de Deus pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, Deus chamou Moisés do meio da nuvem. O aspecto da glória de Deus era, aos olhos dos filhos de Israel, como um fogo consumidor no cimo da montanha. Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu a montanha. E Moisés permaneceu na montanha 40 dias e 40 noites.